Comigo Ninguém Pode. Hoje é nosso primeiro episódio, um projeto de lei contemplado pela Lei Paulo Gustavo. E claro, hoje eu estou com uma convidada muito, mas muito especial, que é a Gabi Nairod, muito conhecida como Gabi Cell. Seja bem-vinda. Oi, Paulinha! Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Prazer todo meu. Privilégio ser a Gabi Cell. Afinal, no céu só tem coisa boa. Com certeza. Então, Gabi Cell, esse nome pegou. Foi uma coisa que aconteceu assim na minha vida, eu sou a Gabriela Nairod. Mas em 2019 eu casei num reality show, que é o Fábrica de Casamento, um reality show do SBT. E eu estive com o maior orgulho. E assim, todo casal tinha um tema. Aí tinha o casal África, que o tema deles era o casamento África e tal. E o nosso tema era céu. Então, pegou Gabi Cell. Aí, quando acabou, assim, passou o programa, eu saía com meus amigos, lá vem a Gabi Cell, virou tipo uma brincadeirinha. E eu percebi que se tornou sério esse negócio do nome Cell quando eu recebi o primeiro press kit, assim, recebido de uma marca grande. Olá, Gabi Cell. Aí Gabi sim, Cell. Aí foi, aí pegou. Nossa, que bacana, Gabi. E assim, até eu, como sua amiga, também me acostumei com esse nome, Gabi Cell. Por mais que eu sei que é Gabi Nairod desde a época da faculdade, mas já me adaptei também com Gabi Cell. E, Gabi, agora vamos pegar mesmo, hein? Vamos lá. Tá pronta? Tô pronta. Então, fechou. Perdão. Como você conseguiu participar do reality show? O reality que você participou. Fala um pouquinho pra gente. Eu me inscrevi. Eu acho que me inscrevi e foi uma coisa muito louca na minha vida, porque eu me inscrevi e não foi assim, me inscrevi e me chamaram. Sim. Foi uma coisa que aconteceu depois de quase um ano. Caramba. No ano que eu participei, foi em 2019 que eu participei do Fábrica, foram 300 mil inscrições. E 13 casais foram selecionados, tanto que eu e o meu marido fomos o 13, assim, deu tempo. Caramba, o 13! Fomos o 13, fomos o casal 13. Casal de louco. Enfim, ai meu Deus. Mas enfim, foi uma coisa que mudou a minha vida totalmente. E participar de um reality show é uma coisa muito, muito grande. Tanto que, assim, amiga, foi muito engraçado a maneira que as coisas foram acontecendo. Sim. Por quê? Quando eu recebi o primeiro contato do pessoal do SBT, o Matheus não acreditou. A gente começou a receber ligações, e-mails. Você achou que era fake, alguma coisa assim? Não, a gente achou, não é verdade, não é verdade. Aí, tipo assim, a gente foi recebendo as ligações, eles iam conversando com a gente e tal, e aí a gente marcou meio que, tipo, uma entrevista, porque é assim, quando você participa, tem uma seletiva, e são vários casais, não foi só a gente, provavelmente vários outros casais participaram de uma seletiva assim, né? Sim. E aí, quando a gente chegou na portinha da SBT e liberou o acesso, aí que foi cair a ficha que realmente era verdade, realmente estava acontecendo. E daí, então, foi uma loucura. Totalmente. Eu acho que, naquele momento, assim, hoje pensando, eu ainda não era assim... Não tinha os mesmos pensamentos, a mesma postura que eu tenho hoje, né? Diferente. Então, para mim, foi até meio que, digamos assim, uma experiência maravilhosa, mas difícil. Era um sonho? A minha festa de casamento era um grande sonho. E a história por trás de um casamento é sempre o grande sonho de alguém, né? E nessa parte, aí eu fico até emocionada de falar, não era tanto um grande sonho meu, mas um sonho da minha mãe. Sim, Você conhece a minha história de vida, gente, porque a minha mãe, ela me criou sozinha. Eu e minha irmã, meu pai faleceu, eu era ainda muito bebê. Então você imagina para uma mãe que criou as duas filhas, uma filha sair de casa. Eu era uma pessoa que tinha um histórico de relacionamentos fracassados. Uau! Então, a história do meu casamento, tudo começou quando a minha mãe não queria que eu casasse. Sim. Porque minha mãe tinha medo que eu me machucasse. Só que, quando eu conheci o Matheus, ele... Amor à primeira vista? Amiga, o que eu vi no Matheus, quando eu olhei para ele, eu falei, ele é o homem da minha vida, porque eu vi nele propósito. Sim. Relacionamento de aliança. Porque casamento, relacionamento, ninguém é perfeito. Você sabe que as coisas não são difíceis. Mas quando você conhece alguém que tem o mesmo propósito alinhado com o seu, que está disposto a fazer dar certo, fazer aquilo acontecer, o Matheus, antes de ser meu namorado, meu marido, ele era meu amigo.
um dos melhores assim, amigos na época, e a gente conversava muito sobre o que acontecia na vida um do outro, e teve um dia que ele falou assim, eu estava frustrado com algumas coisas que aconteceram na minha vida, e ele simplesmente falou desse jeito para mim: você não vai dar certo com ninguém, porque você nasceu para dar certo comigo. Aê, aí sim! Ô, Matheus, ó! Aí, aquele dia eu falei, o homem da minha vida, pontuei. E aí, ele falou assim, e tem outra coisa, a gente não vai namorar, a gente vai casar, eu quero casar com você. Então, assim, a gente já se conhecia. Sim. A gente já sabia muita coisa um sobre o outro, e aí a gente decidiu ficar junto. E quando eu comecei a abordar esse tema de casar com a minha mãe, ela já, nossa, é muito cedo, eu acho que não tá, né? Só que assim, era o nosso propósito, era a nossa aliança, era aquilo que a gente queria, e a gente foi a fundo. E tanto por isso o tema, né, de tudo, o enredo do nosso casamento no programa foi a surpresa para a minha mãe. Porque aí, amiga, eu não tive condição de fazer um casamento. Então, eu me casei só no cartório e não fiz a festa de casamento. E me fala uma coisa, eu acho que muita gente deve estar curioso. Foi free? O quê? O casamento? O casamento? Total, foi tudo free? Total. É assim, você banca os seus custos de ir nas gravações, os meus convidados bancam roupa deles, para chegar até o SBT no dia do meu casamento, que é gravado no SBT, eles bancam, né? Tudo, cada um por si. Mas o casamento totalmente free, a lua de mel, as coisas que a gente ganhou. Você vai falar daqui a pouco, viu? Que tem uma específica para isso. Que nós ganhamos, voucher da van, muita coisa, assim, envolve muita coisa no programa. Só que tem uma responsabilidade muito grande, que é o quê? Programa de televisão tem patrocinador. Então, no momento que você aceita participar, aceita ali o contrato, você também tem que fazer dar certo. Você tem que a responsabilidade de comparecer, de fazer tudo certinho, enfim, isso. E agora, sabe o que eu queria? Que você deixasse uma dica para a galera que tem vontade de participar de algum reality. Deixa uma dica aí para a galera que eu acho que é interessante. Olha, a maior dica que eu posso dar é se inscrever. E depois dessa dica... E acreditar, né? É ser autêntico. Porque o que acontece quando envolve esse universo de casamento, as coisas se tornam um pouco clichê, né? Sim. Na época, a gente saiu muito do comum. Amiga, eu pedi para entrar voando de balão. Eu lembro. Enfim, como que é um negócio que inviável, né? Mas assim, porque meu sonho é andar de balão, ainda não andei, mas vou andar ainda. Sim, sim. Enfim, e em tudo isso, quando a gente se inscreveu, eu estava brigada com a minha mãe. Olha só. Tudo perfeito. Morando, casada com o Matheus, porque a gente se casou no cartório, e a minha sogra ajudou a gente, minha sogra e meu sogro. Um apartamento. Então, antes da gente entrar nesse apartamento, que eles ajudaram a gente a obter e tal, eu fiquei um tempo casada, morando na casa da minha mãe. E também porque a minha mãe, eu não queria magoar a minha mãe, pegar assim, sair, quebrar tudo, as estribeiras. Então, assim, eu não queria sentir a minha mãe triste, a minha mãe magoada. Então, esse tempo foi um tempo de cura que eu fiquei na casa da minha mãe, principalmente para mim. Sim. Para entender o amor da minha mãe, entender que aquilo que é tipo assim, eu não quero que você case, não é porque ela não gostava do Matheus, ou não era nada de... Hoje eu sou mãe, então eu posso falar com mais propriedade, né? Não era porque ela não gostava, ela queria proteger a filha dela, tinha medo que eu me machucasse de novo, enfim, por isso. É mãe, né? Mas a gente ficou um tempo na casa dela, e aí eu tava num sábado à noite, tristona, assim, tava eu e o Matheus, assim, falidão, sentado lá no fundo, tinha acabado de... Aí eu liguei a televisão e estava passando Fábrica de Casamentos. Aí eu falei, nossa, que legal esse programa, é um reality show, vou me inscrever. Na hora eu peguei o celular e comecei a escrever assim. Tipo, foi do nada. Do nada. Eu falei, vou me inscrever. Amiga, quem nunca se inscreveu? Eu acho que nem eu acreditei. Quem nunca ligou pra Xuxa? Sabe? Quem nunca ligou lá pro Yudi, pra Priscila, lá no programa? PlayStation 3, nossa, eu já fiz isso. Então eu simplesmente peguei e me inscrevi no programa. E até esqueci. E aí, imagina, um ano depois, praticamente um ano depois, eu ainda não tinha feito festa de casamento. E foi depois disso, aquele boom e tal. Ligaram, fomos e deu certo. O nosso casamento aconteceu. Valeu a pena? Valeu a pena? Valeu super. Eu acho que profissionalmente... Você casou em rede nacional, né? Eu falo por isso.
mudou minha vida profissionalmente, assim. Sim. Foi porque o meu casamento, tadinho do Matheus, foi tão focado na minha história também, como maquiadora, né? E no enredo, naquele todo enredo voltado para minha mãe, de esconder o casamento da minha mãe para ser uma surpresa para ela. Sim. E a coisa que mais me impactou, assim, também, a minha mãe vai ver esse podcast, ela vai falar, não sabia disso. Mas... primeiro amor. Mãe, a coisa que mais me impactou, assim, foi que no meu casamento, a minha mãe, no dia da descoberta, a minha mãe pediu perdão. Falou, filha, perdão pelo dia que eu duvidei, assim. E aquilo eu senti, amiga, foi um bálsamo, assim, foi uma cura. E o meu relacionamento com a minha mãe mudou muito depois do Fábrica também, sabe? Mais claro próximas. que depois da maternidade ainda mais, isso. porque eu entendi o que é uma mãe, o valor da minha mãe, sabe? Mas é isso. Ai, que bacana. Vamos falar um pouquinho sobre a lua de mel? Como que foi? Você foi para o lugar que vocês tinham pensado em ir, que vocês tinham, né, no contrato? Como que foi? A gente ganhou uma lua de mel para Orlando. Meu sonho, que foi... A nossa lua de mel foi maravilhosa, mas não foi em Orlando. Porque a pandemia nos atrapalhou. Eu casei em 2019. Foi bem na época, né? Não, depois. Eu casei depois, em 2020, estourou a pandemia. Sim. E quando a pandemia estourou... Você tinha um prazo, então? A gente tinha prazo. Ah, tá. Tinha prazo. A viagem era patrocinada pela Submarino e todos os casais que ganharam a viagem tinham prazo, né? Sim. E quando estourou a pandemia, eu não tinha visto. Aí não tinha como tirar. Tudo fechado, Tudo né? fechado. Então, um pouco antes... tanto que quando estourou a pandemia, eu não estava no Brasil. Eu estava lá fazendo a lua de mel. Eu estava em Tulum, no México, quando a pandemia estourou. E a gente ficou em Tulum. E lá não estava? No começo, não. Porque, tipo assim, estava tudo normal. E quando a pandemia estourou e deu aquele negócio de fechar tudo, a gente estava lá. A gente ficou preso lá. Literalmente, assim, 2 dias a mais do que da nossa viagem. Eu nem lembro se foi 2 dias ou se foi mais. Eu sei que a gente passou perrengão, assim, no final. Mas foi tão maravilhosa. É um perrengue chique, né, Gabi? Perrengue chique, Pô, você tá em Tulum, passando perrengue. Mas foi a melhor viagem, assim, a viagem mais marcante da minha vida. Foi perfeito. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Imagina. Nossa, era um sonho. Foi tudo. E o destino Tulum foi porque, quando a gente preenche lá o questionário do programa, eles dão sugestões de onde você quer que seja a sua lua de mel. Sim. E aí eu coloquei, uma das sugestões era Tulum. Então, acho que naquele momento foi também o mais viável, né? E você teria que escolher uma dessas opções, no caso você colocou. Não, sim, mas é eles que decidem, né? Você dá as opções e eles decidem ali, por exemplo, de acordo com o enredo do casal, com o enredo do programa, que nem. Quando a gente ganhou para Orlando, era porque tinha todo aquele enredo de andar de balão em Orlando também. E também porque, tipo, eu cantei uma música de um filme de Disney no meu casamento, né? E tudo isso envolvia. Eu tenho muito isso em mim, né? Essa coisa... Sim. E aí então eu ganhei Orlando, a gente ganhou Orlando, eu e o Matheus, por conta disso. E Orlando era o meu sonho, e ainda não vou falar que é ainda um sonho, mas naquela época foi inviável, e eles deram um suporte incrível pra gente, e ajudaram a gente, conseguimos trocar, deu tudo certo, fomos muito felizes. Ai, que perfeito! E fala pra mim, depois de quanto tempo da lua de mel você engravidou? Aquela, né? Olha, quanto tempo depois veio Naomi? A Naomi, não consigo falar. Maravilhosa, né? A Naomi foi o maior acontecimento da minha vida, assim. Porque eu tinha muita dúvida. Eu acho que muitas mulheres têm também, né? Será que eu vou ser mãe um dia? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu nasci para ser mãe? Tinha muito questionamento, assim. E eu orava muito para Deus. Falava, ai, Deus, eu me sinto tão despreparada. E mulher é muito assim. Mulher é muito assim. Quando dá aquele relógio, assim, dá aquela hora que a gente coloca uma coisa na cabeça. Só que eu encontrei com a Naomi antes dela nascer. Como assim? Eu tive um sonho. E foi um sonho que... Foi um sonho mais real que eu tive, assim. Na verdade... Nesse sonho, eu estava tendo um parto, e aí nascia uma menina. Essa eu não sabia. E entrava um homem de branco na sala, e eu perguntava para ele, qual o nome dela? Aí ele falava para mim, é Naomi, é a sua filha. E aí, amiga, eu fiquei semanas
sentindo cheiro de criança na minha casa, ouvindo me chamar de mãe. E aí eu fiquei assim, depois que eu levantei daquele sonho, eu falei, eu preciso encontrar minha filha. Eu preciso dela, eu não sei mais viver sem ela, eu preciso dela. E aí começou a saga da minha gravidez. Eu falo que é a saga por quê? Porque eu tive muitos negativos antes do meu positivo. Sim. E... Você foi literalmente em busca do seu sonho, né? Sim, e eu sabia que era ela, sabe? E eu lembro que a minha família teve uma época que achou que eu estava com gravidez psicológica, porque eu estava grávida e eu fazia teste e não dava positivo. E eu já estava grávida. Você estava grávida? Eu estava grávida. Caramba! E eu fiz... Eu não sei também, porque eu sou muito ansiosa, né? Quem é ansiosa também vai me entender. Quem não? Então, assim, os meus testes... O meu teste, que é o teste que eu tenho do positivo da Naomi, ele é bem fraquinho, assim. E aí eu mandei a foto pra minha irmã e a minha irmã mandou assim pra mim, Gabriela, não existe falso. Tipo, de novo? Não existe falso positivo. Ela nunca tinha acontecido positivo. Só negativo. E ela sempre falava assim pra mim, não, na hora certa vai acontecer. Ela e minha mãe, vai acontecer. Aí as duas entre elas, acho que a Gabriela tá com gravidez psicológica. Mas é uma coisa que todo mundo acha, assim, que eu engravidei. Não, a Naomi foi pensada. Ela foi planejada. Sonhada. Ela foi sonhada. Tanto que, assim, amiga, olha que coisa louca. Quando eu engravidei, eram 2 bebês. Como assim? Era uma gravidez gemelar. E aí eu fui... e aí eu fui encaminhada para uma gravidez de alto risco. Porque só tinha um bebê, só tinha um batimento cardíaco, mas até o tempo, assim, da minha gestação... eu ainda fiquei com a outra... Eu ainda fiquei com uma outra bolsinha vazia, né? Sim. E eu pensava, no começo da minha gestação, até pensei que pudesse ser um menino. Falei, que Deus me permitiu conhecer a Naomi. Porque... Não, mas não era mesmo, era a Naomi que estava chegando. Caramba, Gabi. E ela é linda, né? É uma princesa. Amiga, literalmente uma influenciadora. E uma guerreira, né? Porque, Sim. olha, eu grávida na pandemia, peguei Covid na gravidez. Nossa, foi uma luta. Foi suado, foi. E me fala pra mim, qual foi o momento mais difícil na maternidade? Pra mim foi exatamente esse. Porque, assim, eu tava tentando e quando deu certo, quando eu engravidei, eu tava grávida, era o Covid, né? Sim. Porque, tipo assim, eu voltei da viagem, o Covid estourou aí. Não sei se você lembra disso. Teve uma época que todo mundo achou que ia parar o Covid. Sim. Né? Deu uma baixada, tal. Vai melhorar. E, de repente, bum. Estourou de novo e veio com força e piorou. E variante de não sei o que lá. Aí eu falei, pronto, agora ferrou. E eu tava grávida. Foi o maior medo, assim, da minha gestação. E, nesse período, a minha avó faleceu. Sim. Você lembra? Eu tava grávida no enterro da minha avó. E lá eu peguei Covid. Foi um pouquinho depois, mas eu acredito que possa ter sido... Não, acho que foi... Não, eu acho que estou enganada, acho que foi depois. Mais pra frente. Minha avó era maravilhosa, mas eu sofri muito aquele dia, né? Aquele dia eu fui pra maternidade, fiquei internada na maternidade, mas não era por conta do Covid, era porque eu estava muito mal mesmo. Sim. Emocionalmente, Sim. Aí fiquei Mas depois me recuperei, ficou tudo bem... E é isso que importa, né? E como que é a vida de mãe, influenciadora, esposa, empresária e de tudo mais um pouco? Conta pra nós. Amiga, a verdade é que você faz assim o que dá pra fazer, né? Mas a prioridade da minha vida é a Naomi, né? Hoje eu foco muito nela. A Naomi tem 2 anos e eu foco muito que assim... A minha profissão, o meu trabalho, dinheiro, eu consigo correr atrás. Mas a criação da minha filha, para formar o caráter dela, para inculcar o evangelho, aquilo que eu acredito, precisa ser agora. Sim. Então, eu dou muita prioridade de ter tempo com ela, de criar ela, de cuidar ela, de não terceirizar isso, sabe? De ser extremamente presente. Porque não é fácil, né, dar conta de tudo, né? Não, amiga, não é. E eu não consigo dar, assim, eu faço o melhor que eu posso fazer, mas hoje eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, né? Então Sim. É muito difícil lidar com as coisas dentro de mim, assim, nessa questão. Mas hoje eu já não me cobro tanto. Sim. E hoje seus trabalhos é mais lá em Montemor, porque a Gabi é de Montemor, ou aqui? Na verdade, eu te considero de Hortolândia, viu? Que você é mais daqui, faz mais coisa aqui do que pra lá, né? Amiga, é os dois, mas assim, Hortolândia,
cresceu numa potência, né? Tem muita oportunidade aqui, Sim, né? verdade. Então, eu realmente faço muita coisa aqui na cidade de Hortolândia. E tenho um carinho enorme por Hortolândia também. Estudou aqui, né, amiga? Estudei aqui, conheci a Paula aqui, e assim vai. Gabi é uma amiga de longa data, uma amiga de muitos anos. Eu sempre falei para ela que quando fosse fazer algo, até na faculdade, ela ia ser uma das primeiras e está aqui hoje. Estou aqui, deu certo. E eu quero te agradecer muito por isso, pelo convite, por você ter vindo, por você ter aceitado, né, tá vindo aqui com a gente, né, comigo, Ninguém Pode. Nosso primeiro episódio, estou muito feliz. Quero agradecer muito à Secretaria de Cultura, o secretário Regis, o prefeito Zezé e também a lei, né, contemplada pela Lei Paulo Gustavo. Maravilhoso. E, claro, a toda a equipe, todo mundo, que são maravilhosos. Amo cada um de paixão. E hoje encerra aqui nosso primeiro episódio. Que comigo. privilégio! Ninguém Pode! Uhul! Arrasou. Obrigada, Obrigada amiga. eu. Adorei.